neste momento para a gente falar sobre o novo PAC. 3 bilhões de reais para o novo PAC, para investir em transporte, drenagem, esgotamento, abastecimento, centro comunitário de convivência no estado da Bahia. E serão 44 empreendimentos em 43 municípios baianos. E neste município, Feira de Santana, portanto, vamos ter muitos investimentos do governo no novo PAC. Quem vai anunciar isso, falar detalhes, é o ministro Rui Costa. Bom dia, ministro. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os amigos e amigas de Feira de Santana. É um prazer enorme conversar com vocês aí de Feira e de toda a região. Obrigado aí pela oportunidade. Pois é, ministro, eu gostaria que o senhor detalhasse desses investimentos para a Feira de Santana. Sabemos de muitos deles, por exemplo, anel de contorno, por exemplo, e tantos outros, mas eu gostaria de ouvir do senhor mesmo o que é que nós podemos anunciar como investimentos para a região de Feira de Santana. Olha, da visita do presidente, inclusive, para a inauguração da duplicação aí de Feira Serrinha, nós reafirmamos compromissos, obras estruturantes, como a duplicação da 101 de Feira até Sergipe, que o presidente irá inaugurar todo o trecho, se Deus quiser, até o final do seu mandato, estando 100% duplicado, além do contorno leste, que é o contorno de quem vem da BR-324 até Serrinha. Então, a licitação já está em curso, e logo, logo nós teremos o contrato assinado da empresa para fazer essa obra, uma obra importantíssima que com certeza vai acabar com esse engarrafamento monstruoso que tem aí quem passa por Feira de Santana. Além disso, nós vamos também, e esse é o novo anúncio, né? É a última seleção do PAC, foram selecionados para várias áreas, por exemplo, renovação da frota de ônibus, 12 ônibus elétricos para a Feira de Santana, 2 unidades básicas de saúde, 2,3 milhões, renovação de 5 ambulâncias do SAMU, uma oficina ortopédica que é para fabricar os equipamentos e insumos da ortopedia, R$1 milhão, um novo CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, R$2 milhões, um espaço comunitário esportivo que a gente chama de Convive, R$1,5 milhão, 15 milhões de reais, melhor dizendo, e 750 unidades habitacionais Minha Casa Minha Vida. Então são obras que com certeza vão melhorar a vida das pessoas, além, evidente, da conclusão de outras obras que o presidente Lula, quando chegou, Dilson, encontrou quase 4.000 obras da educação paralisadas. E nós estamos retomando todas essas obras, então algumas delas já concluídas no país e na Bahia. Então nós temos, por exemplo, escola de educação infantil, creche aí, 3 unidades que estão sendo repactuadas, uma escola de ensino fundamental, cobertura de quadra. Então todas as obras que se encontravam paralisadas, nós estamos retomando essas obras para garantir, portanto, a conclusão e que essas obras possam servir à população na escola, creche, etc. Ministro, obviamente que esse muito e grandioso pacote de obras, ele vai implicar também no aumento de mão de obra. Qual é a previsão que o governo tem, sabendo que nós estamos num processo de diminuição, evidentemente, do desemprego no país? O que é que isso pode gerar de empregos, não só para a Bahia, mas para o Brasil? Ô Dilson, as notícias são bastante positivas, né? O desemprego, desde que o presidente Lula assumiu o governo, só vem caindo, graças a Deus, há muito trabalho. Agora mesmo nós estamos com o menor índice aí dos últimos anos, 6,9% de índice de desemprego. Esse é um número baixo comparado aos últimos 4 anos, mas nós queremos mais, queremos gerar mais emprego, e essas obras todas, elas são geradoras de mão de obra. Então, quando você vai construir
dos postos de saúde, vai ter que empregar funcionários. Quando você vai retomar a obra de creche, você vai empregar funcionários. Quando vai fazer o contorno aí de feira, vai ter obra de arte, viaduto, etc., que também é empregador de mão de obra. Então, são obras, ações em feira na Bahia e no Brasil, que são fortemente geradoras de emprego. Mas não só isso, viu, Dilson? Elas puxam também o comércio e a indústria. E alguém pode me perguntar, como assim? Me explica aí, como é que essas obras vão puxar o comércio e a indústria? Você imagine todas essas obras em cada município, o cimento, a areia, a brita, o material de construção precisará ser comprado e, portanto, compra das lojas. E a indústria, por quê? Porque todo o material elétrico, todo o material de hidráulica, de esgotamento, porta, tudo isso é feito na indústria. E, portanto, nós temos um crescimento industrial que nesse mês de junho alcançou 4%. É o melhor resultado dos últimos 5 anos no Brasil. Então, ou seja, a indústria está crescendo, o desemprego, graças a Deus, caindo bastante, ampliando as oportunidades de emprego e a economia, graças a Deus, reagindo a esses investimentos que o presidente Lula está fazendo. No último dia 2 de agosto, agora, há pouco tempo atrás, o governo anunciou ampliação do projeto Pé de Meia. O que é que isso vai efetivamente melhorar a vida do ensino médio no Brasil, o ex-governador e ministro? Ô Dilson, quando nós estivemos aí como governador do estado, nós criamos o programa Bolsa Presença. Jerônimo, inclusive, que é o nosso governador, à época era secretário de Educação. E o que era o Bolsa Presença? É exatamente o mesmo programa do Pé de Meia, que o presidente, ao conhecer o ex-governador Rui Costa. Por gentileza, Paula. Caiu aí o sinal. Ele tá na linha, ele tá na linha. Ele tá na linha, voltou o sinal. Pois não, ministro, prossiga. Houve uma pequena queda no sinal. No Brasil inteiro, Dilson, quando a gente vai olhar, cerca de 400 mil jovens abandonam a escola para, em geral, ajudar a família com algum recurso financeiro para fazer um bico na idade de 16, 17, 18 anos. Então, essa ajuda financeira é para que ele possa não abandonar seus estudos, concluir o segundo grau, ter um curso técnico e, portanto, seguir a sua vida. Com um curso técnico, onde ele vai ter uma remuneração melhor, uma vida melhor. Então, o Pé de Meia, ele garante R$200 todo mês ao jovem, por 10 meses, então 10 vezes 200 dá R$2.000, e no final do ano, se ele passar, ele recebe mais R$1.000, ou seja, são R$3.000 por ano, em 3 anos dá R$9.000. Ele pode deixar na poupança, ou ele pode, essas parcelas de 200, ele pode sacar para ajudar a sua família. Então, é a escolha dele. E com isso, o que nós queremos, o que o presidente Lula quer, reduzir a evasão escolar. Dizer para o jovem, se é por conta de uma ajuda financeira, está aqui a ajuda financeira, não deixe os estudos, continue estudando, que vai ser melhor para você, para sua família, você vai ter um curso técnico, você vai ter uma profissão, e isso vai lhe valorizar e vai ser mais fácil conseguir emprego e um emprego melhor remunerado. Essa é a ideia do Pé de Meia, e nós estamos ampliando para atingir quase 3 milhões de alunos no Brasil, beneficiados com esse valor. E no caso da Bahia, ele se soma ao programa estadual, que está mantido, o governador Jerônimo manteve. Então é o Bolsa Presença mais o Pé de Meia. Os dois valores são juntos, isso reforça para que o estudante da Bahia não deixe seus estudos, continue estudando, e eu gosto de deixar sempre a mensagem, Dilson, a educação é que transforma a vida das pessoas. Eu nasci e me criei no Morro, na Liberdade, na favela, e meu pai e minha mãe tinham a convicção absoluta de que a educação é que poderia melhorar a vida dos filhos, e graças a Deus os dois se dedicaram a vida inteira e orientaram os filhos a estudar, sentava com os filhos para fazer a tarefa de casa. É o que eu sempre pedi a todo pai, toda mãe, avó, avô,
senta com o filho, lê o livro junto, faz um exercício junto. Se você não sabe o exercício, pede para teu filho te ensinar, pede alguém para ensinar teu filho. Mas é importante esse apoio da família, esse abraço, esse acolhimento para orientar a nossa juventude, nossa criançada a priorizar e valorizar a educação como instrumento de transformação social e econômica. Ministro Rui Costa, evidentemente que dentro deste montante de recursos do novo PAC, habitação está dentro desse foco do governo. Para a nossa região, o que é que nós temos no Minha Casa Minha Vida, ministro? Olha, Minha Casa Minha Vida, nós estamos, graças a Deus, desde que o presidente Lula assumiu, houve um crescimento gigantesco da demanda. Em setembro agora, ou seja, daqui a um mês, nós devemos alcançar a marca de 1 milhão de casas contratadas, novas casas contratadas do Minha Casa Minha Vida no governo do presidente Lula. Desde o dia que Lula assumiu, 1º de janeiro de 23 até setembro, nós completaremos 1 milhão de casas contratadas. Isso é um número extraordinário. E o que nós fizemos inicialmente foi retomar todas as obras que eles paralisaram, eram mais de 80 mil casas paralisadas, e na Bahia são 4.200 unidades na faixa 1 e faixa 2, e nós ainda temos a faixa 3 e 4. O que é isso, a faixa 1? Faixa 1 é aquela faixa focada mais nas pessoas de baixa renda. A faixa 2, 3 e 4 é a que tem financiamento. E a faixa 2 tem algum subsídio, e foi uma das faixas que mais cresceu, foi essa faixa 2, as pessoas buscando um apartamento, uma casa um pouco maior, um pouco melhor, se dispondo a fazer um financiamento, e nós ampliamos um pouco o subsídio dessa faixa 2. Então, na Bahia são 4.200. No caso de Feira de Santana, o presidente até citou esse dado aí quando ele esteve visitando Feira recentemente. Quase um terço das casas de Feira de Santana hoje fazem parte do Minha Casa Minha Vida, desde do segundo mandato do presidente Lula, presidenta Dilma. Então, Feira foi uma das cidades da Bahia mais beneficiadas com Minha Casa Minha Vida, seja Minha Casa Minha Vida faixa 1, construída pela prefeitura, pelo governo do estado ou por entidades, seja o de financiamento. Então, graças a Deus, Feira de Santana absorveu e continuará absorvendo um número grande de unidades do Minha Casa Minha Vida. Ministro, a zona rural, o campo, nós temos tido uma evolução bastante, com energia para todos aí no campo. Moradias também, mas evidentemente que algumas partes da nossa Bahia ainda precisam de um upgrade nas moradias da zona rural e também na eletrificação rural. Aonde é que o PAC chega a essas regiões, ministro? Olha, nós temos o Minha Casa Minha Vida Rural. Inclusive, divulgamos isso no final do ano passado. A seleção, abrimos inscrição. As prefeituras do Brasil inteiro, os 27 governadores e mais as associações também, sindicatos, associações, puderam apresentar propostas para construir casa na zona rural. A Bahia foi beneficiada também com essas casas. Então, nós teremos uma nova seleção no ano que vem. Então, fica a sugestão aí das entidades, sejam elas entidades de trabalhadores rurais, entidades de moradias, ou prefeituras, podem fazer o cadastro da Minha Casa Minha Vida Rural, que é focado, que é um modelo diferente, não é modelo de conjunto habitacional, às vezes tem um modelo de vila rural, né? Ou de casas isoladas. Então, nós temos essa modalidade também disso. E do Luz para Todos, a meta nossa colocada é de, no Nordeste do Brasil, até dezembro de 2026, chegarmos a 100% das comunidades atendidas com energia elétrica, 100%. Então, os investimentos foram retomados para garantir energia elétrica chegando para a população. O governo Lula, o presidente Lula, tem sido cortejado no mundo todo
nessa luta de combate à fome, né? A necessidade básica dos seres humanos. Evidentemente que a cesta básica e outros elementos também que compõem esse conjunto de combate à fome no Brasil e na Bahia tem sido, evidentemente, um objetivo do governo. Agora, mesmo a cesta básica teve essa possibilidade de ter o aumento com a carne bovina ser incluída. Na área de alimentos, ô ministro, o que é que a gente pode planejar em termos de governo para a próxima década, que eu acredito que seja uma década que é capaz de acabar com a fome no Brasil? Na linha. Oi, ministro. Falhou no final. Estamos tendo aqui mais uma interrupção. O senhor ouviu aí a pergunta? Faltou só o finalzinho. O fato é o seguinte, que obviamente o presidente Lula tem sido cortejado no mundo todo pela sua ideia de combate à fome, inclusive o próprio Papa tem referenciado o presidente no seu objetivo de ajudar a classe menos favorecida. Em termos de combate a esta fome, que acredita-se que no curto prazo o Brasil zere este déficit, ministro, em termos de alimentos, o que é que a gente pode ter de esperança para o brasileiro? Olha, de fato o presidente Lula tem firmado essa posição. Em setembro teremos aí, em novembro, a visita de vários líderes mundiais no G20, que será realizado no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Vários presidentes do mundo inteiro, inclusive o presidente da China, virá ao Brasil. E o Brasil colocou esse tema para ser discutido nos principais países. E aí as pessoas que estão nos ouvindo perguntam, por quê? Porque o mundo inteiro tem um processo de acumulação de riqueza na mão de poucas pessoas. Cada vez mais nós temos um número menor de bilionários, trilionários, pessoas muito ricas, e na contramão disso estão as pessoas que infelizmente passam fome no mundo inteiro, em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil o presidente colocou como meta, ele que ao final do seu governo comemorava o fim da fome no Brasil, que é a FAO, que é uma organização internacional que cuida da alimentação, declarou que o Brasil era um país sem fome ao final do governo Lula. Mas, infelizmente, nos últimos anos a fome voltou ao Brasil e agora o presidente fazendo todo um trabalho de transferência de renda e de incentivo à produção agrícola para baratear os alimentos e acabar com a fome. Então, ontem mesmo nós estávamos discutindo ações e publicaremos aí nos próximos dias uma opção de compra para o arroz, para estimular a produção do arroz não só no sul, mas em vários lugares do Brasil, para que tenhamos arroz mais barato para a população. Assim como outros produtos da agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Pequena Agricultura voltou, que eles tinham acabado, e para incentivar a produção, a mecanização agrícola. Então, o Mais Alimentos voltou, que era um programa que o Lula criou na outra gestão e eles acabaram, para aumentar a produção, porque para facilitar o acesso ao alimento, a pessoa precisa ter emprego, precisa ter uma renda, mas também precisa ter alimentos saudáveis sendo vendidos a preços acessíveis. Então, para alcançar isso, você tem que aumentar a quantidade produzida, evitar o desperdício e, portanto, transferir renda ou gerar emprego para a população. Isso, graças a Deus, tem surtido resultado, e o presidente fez uma proposta, lançou uma proposta no G20, que é os países do mundo juntos taxarem as grandes fortunas, a fortuna dos trilionários, daquelas pessoas muito ricas, para poder esse recurso no mundo inteiro a gente acabar com a fome. Não faz sentido pessoas terem famílias que têm riqueza de milhões e milhões de pessoas somadas. Então, havendo um rápido acúmulo de riqueza no mundo, e o Lula propôs que os países juntos façam a tributação dessas pessoas trilionárias, bilionárias, pessoas muito ricas, para que ajude a que todos vivam com dignidade.
é o que o presidente Lula diz: muito dinheiro na mão de muito pouca gente é pobreza, miséria, analfabetismo, violência. Se você bota um pouco de dinheiro na mão de muitas pessoas, você acaba com a fome, gera solidariedade, gera uma sociedade de paz e gera uma sociedade de esperança onde as pessoas vivem em harmonia. Esse é o espírito, ou seja, que possamos dar remuneração decente às pessoas e que possamos tributar aquelas pessoas trilionárias que terminam pagando pouco imposto comparado às pessoas de baixa renda ou de classe média. Ministro, o senhor acredita que essa inflação que nós estamos hoje, uma inflação baixa, tem algum risco dela recrudescer? Enfim, qual é a expectativa que o senhor tem para esse índice que no momento é considerado um índice bom, mas a inflação é algo que surpreende? Qual é a visão do governo? Olha, em julho, o preço dos alimentos caiu 1%, ou seja, a inflação, como você disse, está baixa e o presidente Lula trabalha para deixar a inflação baixa. Inflação baixa, preço dos alimentos baixo, significa melhor condição de vida para as pessoas mais pobres. Inflação é inimiga da população pobre. Toda vez que tem inflação, quem perde mais são as pessoas assalariadas, as pessoas que vivem de salário e as pessoas mais pobres. Por isso, nosso objetivo trabalhar, cuidar da economia para a inflação continuar em baixa e reduzir ainda mais, principalmente o preço dos alimentos. Então, na nova reforma tributária que você citou, nós incluímos a carne como um produto da cesta básica, ou seja, isenta de tributação, assim como outros produtos da cesta básica foram isentos, não serão tributáveis na nova reforma tributária. Com isso, diminuindo os impostos dos alimentos, a gente facilita também o acesso da população a esses alimentos. Então, toda a lógica é produzir mais, produzir com qualidade, incentivar a mecanização dos pequenos agricultores para melhorar a produtividade e, com isso, reduzir o preço dos alimentos. No quesito segurança, ministro, esses recursos do PAC, aonde é que eles se encaixam efetivamente com efetividade? Olha, Dilton, sobre segurança, Lula, inclusive, fez uma reunião a semana passada, junto com o ministro da Justiça. O presidente Lula está convencido, absolutamente convencido, de que é preciso a participação do governo federal para combater as organizações criminosas. Nós sabemos, você, eu, que já vivemos um pouco mais do que os jovens, naquela época, eu nasci no Morro, na Liberdade, a violência, ela sempre existiu. A grande diferença é que, no máximo naquela época, onde eu morava na Liberdade, você tinha briga de rivais dali da comunidade, ou brigas de gangues locais de uma comunidade com outra. Mas essas pessoas não tinham acesso a fuzil, a metralhadora, a escopeta, a arma de grosso calibre e nem pertenciam a organizações criminosas nacionais. Hoje nós temos uma estrutura do crime organizada nacionalmente, eu até diria internacionalmente, com o tráfico de drogas internacional. E em todos os estados, quando você olha, 75% dos homicídios estão relacionados direta ou indiretamente com o tráfico de drogas. E, portanto, é fundamental quebrar a coluna vertebral do crime organizado. E, para isso, é preciso a participação do governo federal. O presidente Lula fez uma reunião com os ministros que já foram governadores, como eu, o Wellington, do Piauí, Camilo, do Ceará, Renan, de Alagoas, Valdez, lá do Amapá, o Alckmin, de São Paulo, fez uma reunião para avaliar a proposta do ministro da Justiça sobre segurança pública. E o presidente resolveu fazer uma grande reunião, chamando todos os 27 governadores do Brasil, ele está definindo a data ainda por esse mês de agosto, chamando a Justiça, o STF, porque é fundamental ter a participação da Justiça. Quem prende, manda prender ou manda soltar,
ou julga as pessoas é a justiça, não é o governo. Chamando a justiça, chamando o Ministério Público e chamando os órgãos policiais para uma grande pacto para combater o crime, o pacto para acabar com as organizações criminosas. Então, essa reunião deve ser agora em agosto e o objetivo, portanto, é o governo dialogando, pactuar. Não adianta ninguém sozinho tentar resolver o problema, que já ficou claro que ações isoladas não resolvem o problema. O que precisamos é todo mundo trabalhar junto, o município, com a Guarda Municipal, com as ações locais, cuidando da educação, cuidando de espaços de esporte, de lazer, os governos do Estado cuidando da segurança, mas também cuidando da educação, e a ação do governo federal. Todo mundo junto com a Justiça, Ministério Público, as forças policiais, o Brasil junto irá acabar, com certeza, com esse crime organizado que tanto prejudica a população e tira a tranquilidade da família, da dona de casa, do trabalhador. Então, isso é prioridade para o presidente e agora, em agosto, ele fará essa reunião que é para discutir um conjunto de ações unificadas, articuladas e coordenadas junto com os 27 governadores, com a Justiça, com o Ministério Público, com as forças policiais. Ministro Rui Costa, o senhor que foi governador da Bahia, o senhor conhece esse estado palmo a palmo, a região de Feira de Santana o senhor conhece também palmo a palmo, sabemos disso. O senhor sabe que Feira de Santana, como esse grande vulcão do estado da Bahia, esse maior entroncamento rodoviário do Nordeste, realmente merece esse crescimento e merece esse apoio do governo. Por exemplo, agora o governador Jerônimo Rodrigues anuncia a entrega do Centro de Convenções, que estava aí parado há cerca de 20 anos, e felizmente entrega nesse final de ano. A duplicação do setor leste do anel de contorno, que é uma obra mais do que reivindicada, e felizmente o governo federal já abriu a licitação para esta obra, que nós esperamos que ela venha complementar esse crescimento exigido por Feira. Mas uma outra obra que Feira de Santana entende, e nós também pessoalmente entendemos, que vai fazer parte desse conjunto de crescimento de autoestima da cidade, que é o aeroporto de Feira de Santana. Tem se discutido muito da proximidade do aeroporto de Feira com o aeroporto de Salvador, e que teria sido esse o grande problema até hoje de não ter avançado. Nós lembramos aqui, sempre discutimos, nós temos cidades, por exemplo, Campina Grande, que está a 100 quilômetros de João Pessoa, que está a 130 de Guararapes. Nós temos aí a cidade de Navegantes, que está a 100 quilômetros de Florianópolis, e ambas têm aeroportos internacionais. Então, a mim me parece que o problema da decisão aeroportuária de Feira de Santana depende muito mais de um processo político do que praticamente prático, porque se tiver um aeroporto de qualidade, evidentemente que 100 quilômetros a menos para Salvador vai deixar o interior da Bahia bem mais servido. Qual é o pensamento do ministro Rui Costa, que foi governador da Bahia, sobre esse fato, governador? Ministro. Dilson, obviamente que nós trabalhamos nesse intuito. O aeroporto, quando eu estava no governo, o aeroporto de Feira tinha sido fechado anos atrás. Nós reabrimos o aeroporto, botamos voo. Agora, de fato, esse é um elemento que você colocou que contribui bastante. No país, são poucos, ou quase nenhum aeroporto que se viabiliza com a distância pequena, que 100 quilômetros é uma distância pequena para concorrer com outro aeroporto maior. Quando você tem renda, por exemplo, Campinas, em São Paulo, o Viracopos, lá tem uma renda grande da população, uma demanda gigantesca, e que viabilizou aquele outro aeroporto. No início também ele patinou um bocado e depois se viabilizou, ou em outras regiões. Eu considero, eu já disse isso algumas vezes, o aeroporto de Feira é fundamental, principalmente o que eu acho que irá puxar o aeroporto de Feira é o volume de cargas, de transporte de carga, porque ele fica numa posição logística muito melhor para funcionar como aeroporto de carga do que o aeroporto de Salvador. Que se a carga chega pelo aeroporto de Salvador, é muito mais complicado a carga sair de lá para atingir outros lugares do estado da Bahia. Então eu acho que o elemento que vai puxar a consolidação do aeroporto de Feira é se transformar no aeroporto de carga. Mas isso, Dilson, nós iniciamos o processo, tivemos um elemento que atrapalhou bastante,
que foi a pandemia, né? A pandemia nos prejudicou muito, porque houve uma crise no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro da aviação. Despencou os números da aviação, a demanda, a crise nas companhias aéreas. Vários países do mundo tiveram que socorrer financeiramente as companhias aéreas. Por exemplo, Portugal recomprou, tinha privatizado e teve que comprar de volta a TAP. Outros países do mundo, a Alemanha, teve que injetar dinheiro na Lufthansa. A Alitalia, que é a empresa da Itália, foi vendida. Enfim, houve uma mudança no mundo inteiro dessa estrutura em função da Covid. Vivemos aí 3 anos de crise na aviação. E agora a aviação retoma. Então, eu diria que é prioridade nossa no que nós pudermos ajudar. Agora, a minha opinião pessoal é que, inicialmente, o que vai ser elemento força, puxador da consolidação do aeroporto de Feira é aquilo que ela tem uma grande vantagem em relação a Salvador, que é carga, porque ele está numa posição logística muito melhor, muito mais fácil, mais rápida de chegar e de sair para todo o estado do que o aeroporto de Salvador. E voos, porque voos de passageiros que ele vai se consolidando na medida que a demanda responda. Quando tem demanda regular, forte demanda, o mercado oferece voos. Mas vamos trabalhar o que depender de mim, eu estarei disposto a ajudar, acho que é fundamental. O Estado está fazendo novos investimentos aí no aeroporto, principalmente para ampliar a área de recuo, e isso vai dar mais segurança e viabilizar voo de aeronaves maiores. Outro assunto, ministro, da área de transporte, a BR-324, que é uma empresa que explora a Via Bahia, e as queixas são grandes e as reclamações maiores ainda, e o sentimento de que talvez esteja precisando de um aperto na Via Bahia para dotar a estrada naquilo que ela se propõe a fazer, porque realmente quem passa pela BR-324, o senhor possivelmente deve ter passado, não sei, ultimamente como é que o senhor tem visto essa questão da Via Bahia, mas a BR-324, no sentido pelo Salvador, está precisando de algo, um aperto aí pelo governo, do governo federal, sobretudo o DENIT. Ô Dilson, você está absolutamente correto. Esse foi um leilão que não deu certo. Desde o início, essa concessão nunca se viabilizou, porque a empresa que ganhou lá atrás, no início, quando foi feito o leilão, mergulhou no preço, deu um preço muito baixo e essa estrada, ele tem um solo, massapê, né? Todos conhecem, ali se plantava muito cana-de-açúcar ali ao longo da BR-324, e o solo massapê é um solo ótimo para cana-de-açúcar, mas péssimo para a estrada. Só o povo que está nos ouvindo, quem nunca ouviu falar agora de tipo de solo, então o solo massapê parece um sabão molhado, né? Aquele sabão em barra, quando você encharca ele, fica escorregando. O solo massapê é a mesma coisa, ele escorrega que nem um sabão. Então, ele é péssimo para a estrada. Então, você tem que fazer um investimento grande para fazer subbase, base reforçada com estruturas de pedra embaixo para que a terra não se movimente. Infelizmente, esse investimento não foi feito. Aí, ao longo dos anos, vai se fazendo remendo. O que nós fizemos, Dilson, assim que a gente chegou no governo? Tinha vários contratos no país nessa situação, sem execução e sem qualidade as estradas. Tem a 324 na Bahia, tem a 116 na Bahia, tinha 101 no Espírito Santo, tem outras estradas no país. Ao todo, eram 16 contratos, Gilson. 16 com essa pendência de má qualidade na prestação de serviço. E que os governos anteriores já tinham tentado cancelar o contrato, e as empresas foram para a justiça, enfim, isso gerou um imbróglio judicial aí que rola todos esses anos. O que nós fizemos de diferente? Nós fomos ao Tribunal de Contas da União, e dissemos ao tribunal: vocês precisam nos ajudar a resolver esse imbróglio. Esse contrato aí tem muitos anos, quem está sofrendo com isso é a população. E com isso, a gente abriu no TCU uma Câmara de Conciliação, que é para resolver de forma negociada
porque judicialmente já tem mais de 10 anos, ninguém nunca conseguiu resolver, negociada essa questão no contrato. E as negociações avançaram, Dilson, agora está para ir para julgamento lá no TCU, Tribunal de Contas da União, essa negociação com a Via Bahia. E, portanto, assim que for julgado, nós assinaremos um novo contrato, um contrato aditivo com a Via Bahia, trazendo obrigações claras e explícitas e trazendo do outro lado o seguinte: a retirada automática do contrato caso ela não cumpra esse novo contrato. Então o contrato, vamos dizer assim, foi modernizado para que seja pactuado as obrigações dela de uma forma muito clara, e se não cumprir, no contrato novo tem cláusulas explícitas que não permitem mais a judicialização, que ela cai fora do contrato. Mas nós acreditamos que com esse novo acordo, com os novos termos do contrato, ela vai fazer os investimentos. Nós só estamos aguardando o TCU pautar. A expectativa nossa é que, mais tardar, o mês de setembro, teremos a conclusão do julgamento e a assinatura do novo contrato da Via Bahia. Isso vale para a BR-324 e vale também para a BR-116, que pelo contrato original já devia estar toda duplicada até Vitória da Conquista e não foi duplicada. Então nós queremos retomar esse investimento para duplicar a 116 e resolver definitivamente a 324. Ministro Rui Costa, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira, que é o primeiro jornalismo FM. Essa entrevista sua está na rede de rádio comunicação dos Estados Capuchinhos e também na RBR, Rede Baiana de Rádio. Queremos agradecer ao senhor por esse tempo destinado a essa entrevista e dizer que sempre à sua disposição aqui nas nossas emissoras, ministro. E algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Eu que agradeço disso, e quando estiver em feira eu vou nos estúdios lhe fazer uma visita, lhe parabenizar pela sua história, pela sua audiência, que Deus lhe abençoe. Um forte abraço a todos os amigos e amigas de Feira de Santana e toda a região. Muito obrigado, ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil.